Olá, tudo bom? Eu serei o seu professor de matemática, quem que seja. Meu nome é Leonardo Matiuso e vamos estudar bastante, vamos nos preparar bastante para que a gente consiga aí, ter este certificado do ensino médio e ter uma aula de matemática bastante agradável, que não é um bicho de 7 cabeças, né? A matemática é difícil sim, mas nós podemos compreendê-la de forma bastante simples. Entendendo a simplicidade da matemática, nós com certeza vamos conseguir resolver os exercícios, vamos conseguir aprender este conteúdo fantástico, esta ciência extraordinária que é a matemática. Bom, então, na nossa primeira aula, será o capítulo 1 do seu livro do estudante. Provavelmente você já tem este livro, né? É este livro aqui. E este capítulo 1 que fala sobre a matemática, uma construção da humanidade, portanto uma construção feita por seres humanos. Então você, um ser humano, você pode aprender matemática sim, porque é uma construção coletiva, é uma construção individual, é uma construção nossa. Nós temos esse legado fantástico que está aí à nossa disposição e nós podemos aprender, nós podemos estudar. Bom, então das páginas 12, das páginas de 12 a 38 do livro do estudante, você já deve ter aí. Bom, então, o que de fato é a matemática? Bom, a matemática, ela é uma linguagem, tá? Ela é um idioma. Quando você consegue aprender o idioma da matemática, você consegue entender sentenças do tipo: eu posso escrever assim: deixa eu melhorar aqui o meu somatório. Você vai olhar para isso e vai falar: o que é isso? Né? Então, é uma linguagem. Quando você aprende essa linguagem, você é capaz de ler isso. Você é capaz de dizer que para qualquer número natural, qualquer que seja ele, se eu tiver uma somatória de números ímpares, isso vai me dar um número par. Tá? Compreendendo isso, você consegue ler a matemática. Em qualquer lugar do mundo, isso é possível. Por isso é uma linguagem fantástica. Qualquer pessoa, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, onde quer que você esteja, se você aprende a linguagem matemática, você consegue ler. Não importa em qual livro ela esteja, não importa em que língua ela esteja, você consegue compreender aquela sentença matemática. Ora, a matemática é uma ciência, sim. Ela não só é uma ciência que desenvolveu por ela mesma, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela foi criando raízes próprias e foi crescendo e se desenvolvendo cada vez mais em sua lógica, em suas analogias, em seus termos, como também ela faz parte de todas as ciências. Sim, um biólogo, quando ele vai fazer a relação de uma determinada espécie com a outra, ele precisa da matemática para fazer esta relação de forma crítica, de forma que ele seja aceito pelos seus pares dentro de um método científico. Um cientista, um físico, por exemplo, para relacionar as medidas, ele precisa da matemática. Um astrônomo, para medir a distância do Sol até a Terra, ele precisa da matemática. Um historiador, quando ele vai fazer a relação de uma determinada quantidade de pessoas em uma região, num passado remoto, ele precisa da matemática para entender a economia e a política daquele mundo. Então a matemática, ela está presente em todos os campos do saber humano. Ela é uma ciência, mas ela também permeia todas as formas de ciência. A matemática é uma lógica, sim. Por exemplo, se eu escrever que A e B são dois números, eu só posso dizer 3 coisas sobre esses números. Ou A é maior que B, ou B é maior que A, ou A é igual a B. Isso é o que se chama na matemática de tricotomia. Dados 2 números, só existem essas relações entre eles. Ou um é maior que o outro, ou um é menor que o outro, ou eles são iguais. Isso é lógica. A matemática, ela é lógica.
E você utilizando dessa lógica, você consegue desenvolver não só diversos assuntos da matemática, como também diversas situações da sua vida. A matemática é medir coisas. Sim, se eu pego um segmento A até B e ele forma um triângulo retângulo, cuja medida aqui é 3 e aqui é 4, a medida de AB, que eu vou chamar de x, ela representa essa medida. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O famoso teorema de Pitágoras, que nós também vamos entender nessas aulas. Então, a matemática, ela está em diversas formas do conhecimento humano e ela se expressa de muitas formas, tá? E você vai aprender tudo isso nessas aulas. Agora, antes eu vou voltar para cá, então. Obrigado, vou voltar mais. Falei das ciências, né? Então, nós fazemos matemática o tempo todo. Por exemplo, quando você acorda de manhã, se você acordou atrasado, você vai começar a fazer algumas contas na sua cabeça. Aquilo que você fazia em 5 minutos, você vai querer fazer em 3 minutos, porque você precisa compensar aquele tempo perdido do atraso. Se você vai num restaurante com os seus amigos e quando você recebe a conta, você precisa dividir essa conta em parcelas iguais entre os seus amigos. Então você usa a matemática. Quando você está fazendo um bolo ou uma comida qualquer e você olha numa receita, você tem lá as proporções exatas de cada ingrediente para que aquele bolo dê certo, para que aquele bolo cresça e fique lindo. Então ali você usa a matemática. Você sabe inclusive que se mais pessoas vão comer aquele bolo, se for o dobro de pessoas do primeiro bolo que você fez, você precisa colocar o dobro de ingredientes. Então a matemática, ela está na nossa vida de forma natural. Nós naturalmente vivemos, convivemos e usamos a matemática para fazer diversas coisas na nossa vida. Mas onde a matemática surgiu? Quando? Como? Bom, saber a data exata e quem realmente inventou a matemática, será que alguém um dia pensou, poxa, eu vou criar a matemática? Ela não surgiu dessa forma. Na verdade, a necessidade do homem de dividir terras, de contar a sua população, né, o seu rebanho, aliás, de ovelhas, a necessidade do homem de saber quando que ele ia plantar, quando ele ia colher, tudo isso que era do cotidiano da vida humana no passado, fez com que ele desenvolvesse a matemática. Há registros antigos, por exemplo, aqui nós temos a figura de um osso, que foi encontrado cerca de 30 mil anos antes de Cristo. E esse osso tem uns sinais marcando. Só que não são sinais simplesmente. Eles têm algum padrão, né? É uma contagem padronizada. Provavelmente alguém que precisou contar objetos, que precisou contar ovelhas, galinhas, cabras, enfim, ele se utilizou do osso para fazer essas marcações. Quando ele olhasse para o osso e visse essas marcações, ele saberia a quantidade daquilo que eventualmente ele estava contando. Então a matemática, ela surge nessa necessidade de um homem buscar entender o mundo em que ele se encontra e como ele pode se relacionar com ele de forma que ele saiba certinho o que ele está fazendo. Uma forma bastante intuitiva que nós temos de contagem e que se acredita também ser milenar é nós olharmos para as nossas mãos. Por exemplo, temos aqui 10 dedos nas nossas duas mãos, em cada mão 5 dedos. Então, se eu começo a contar uma coisa de forma bastante intuitiva, eu vou utilizar os meus dedos para contar essa quantidade. Claro que nós nos limitamos em 10 dedos. Ah, mas eu também posso contar com os dedos dos meus pés. Sim, mas daí também estaremos limitados a apenas 20 contagens, porque são 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. Então a humanidade percebeu que um momento ou outro ela precisava criar símbolos para designar quantidades maiores. Então nós temos aqui os símbolos egípcios para designar essas quantidades maiores. Então os egípcios eles colocavam um pauzinho
para designar o número 1, 2 pauzinhos para designar o número 2, e assim por diante. Porém, o número 10, eles já não colocaram mais 10 pauzinhos, e sim uma espécie de ferradura. Então, se você olhasse essa ferradura, ela representava o número 10. Se você olhasse essa ferradura e na sequência um pauzinho, você teria ali o número 11. Agora, isso nem sempre aparecia dessa forma. Você não teria essa ferradura representando o número 10 e do lado o pauzinho representando o número 1, porque não existia ainda um sistema posicional dos números, o que causava uma certa confusão. Porque, por exemplo, você teria essa cobra representando o número 100 e depois na sequência você teria esta ferradura representando o número 10. Mas será que isso era o número 110? E se tivesse a ferradura antes, será que eu estava dizendo 10 e 100? Ou era o número 110? Então havia uma necessidade de se entender posicionalmente também esses números para que a matemática pudesse avançar. Bom, então vamos supor talvez um problema que esse pessoal na antiguidade poderia se deparar, né? Você tem uma determinada região. Então, imaginemos um sistema de trocas. Um sistema de troca simples. Por exemplo, em que 2 aves equivalem a 3 peixes. 2 aves equivalem a 3 peixes. E um saco de arroz equivale a 2 sacos de trigo. Como é que seria possível realizar essa troca? Então, se um mercador ele quisesse trocar 16 aves por 20 sacos de arroz, com quantos peixes e sacos de trigo ele ia ter no final após essa troca? Bom, então seria necessário nós criarmos um sistema de troca para que ficasse bastante claro esta resolução. Então eu vou colocar aqui no quadro, né, como isso ocorre. Passagem para ter uma edição melhor. Então nós teríamos 2 aves equivalem a 3 peixes. Um saco de arroz equivale a 2 sacos de trigo. Ora, este mercador, ele tem 16 aves e 20 sacos de arroz. E ele quer saber com quantos peixes e com quantos sacos de trigo ele vai sair de lá dessa troca, né? Então, basta que nós dividamos 16, que é a quantidade de sacos de aves que ele tem, pela lei o qual alguém criou. Bom, 2 aves equivalem a 3 peixes. E nós teremos a quantidade de 8. Então, ele tem 8 vezes mais aquilo que ele precisa para se trocar em 3 peixes. Logo, se ele pegar e multiplicar pela quantidade de peixes, ele vai sair de lá com 24 peixes. Da mesma forma, se ele tem os 20 sacos de arroz, se você divide 20 por 1, então é a razão de 20. Se ele tem 20 sacos de arroz e ele troca por 2 sacos de trigo, então ele vai ter 20 vezes 2, que vão ser 40 sacos de trigo. Então, nessa negociação, esse mercador hipotético, ele vai sair de lá com 24 peixes e 40 sacos de trigo. É claro que naquela época, se você tivesse uma situação como essa, vamos supor, uma determinada cidade poderia estabelecer essa lei que nós vimos agora, mas uma outra poderia
poderia ter uma lei completamente diferente para se realizar essa troca. Então, com o tempo, eles começaram a imaginar assim: bom, se eu tiver uma moeda de prata, e essa moeda equivale a determinada quantidade de objetos, então eu posso criar um sistema mais justo, porque uma vez que eu tenho essa quantidade de moedas, eu posso ali desenvolver sem que... deixa eu ver, vou voltar aqui, eu não fiz errado. É claro que esse tipo de troca nem sempre era justo, né? Você vai trocar 2 peixes por 2 aves, ou 2 aves por 3 peixes. E se seu peixe é maior? E se seu peixe é menor? E se sua ave é menor ou é maior? Ou ela já está numa idade mais avançada? Ou ela é mais nova? Então, não se tinha uma maneira justa de se realizar essas trocas. Bom, então a humanidade começou com o tempo a pensar no sistema de troca de forma mais justa, utilizando moedas. Então vamos ver este exemplo. Imagine agora que 2 moedas de prata pudessem comprar 2 sacos de trigo, 2 galinhas e 1 ovelha. E apenas uma moeda de ouro comprasse 3 sacos de trigo, 8 galinhas e 2 ovelhas. Bom, um homem que possuísse 12 moedas de prata e 3 moedas de ouro compraria quanto desses produtos? Bom, aí o nosso problema ele já fica um pouquinho mais complexo, mas é bem simples de resolver se nós esquematizarmos ele. Por exemplo, a informação nos diz que 2 moedas de prata equivalem a 2 sacos de trigo, que equivale também a 5 galinhas e equivale a 1 ovelha. Uma moeda de ouro equivale a 3 sacos de trigo, a 8 galinhas e a 2 ovelhas. Ora, se este homem possui 12 moedas de prata e 3 moedas de ouro, ele possui 6 vezes mais moedas de prata que a lei estabelecida por aquele mercado e 3 vezes mais moedas de ouro que a lei estabelecida por aquele mercado. Basta nós fazermos 6 vezes 2, 12. É o que ele possui, 12 moedas de prata. 3 vezes 1, 3. É o que ele possui em moedas de ouro. Ora, se nós queremos saber então, nesta negociação, quantos sacos de trigo, quantas galinhas, quantas ovelhas ele vai sair de lá, possuindo essa quantidade de moedas, basta nós multiplicarmos todos esses valores por 6, quando forem moedas de prata, e todos esses valores por 3, quando forem moedas de ouro. Então, nesse caso, ele tem 12 moedas de prata, 2 vezes 6, 12 sacos de trigo, 5 vezes 6, ele consegue comprar 30 galinhas, e 1 vezes 6, ele consegue comprar 6 ovelhas. Isso com as 12 moedas de prata. E com as 3 moedas de ouro, ele consegue então comprar 9 sacos de trigo, 8 galinhas, 24 galinhas, 3 vezes 8, 24 galinhas, e 3 vezes 2, 6 ovelhas também. Ora, no final de tudo, basta somar
somar essas quantidades para que nós saibamos com quantos sacos de trigo, galinhas e ovelhas esse homem vai sair deste mercado. 12 mais 9, 21. 30 mais 24, sacos. 54 galinhas e 12 ovelhas. Isso com 12 moedas de prata e 3 moedas de ouro. Ok? Então, nós percebemos que se nós esquematizarmos o nosso problema, ele pode parecer até um pouco complexo no começo. Mas se nós separarmos cada parte dele e entendermos a lei que está ocorrendo ali, as quantidades e quanto essas quantidades equivalem a mais do que está estabelecido, nós podemos construir um probleminha bastante simples e podemos resolvê-los. Era dessa forma que naquela época eles resolviam esses problemas. Quer apagar aqui? 5 minutos, tá? 5 minutos? Dá para falar mais uma coisa? Aparece que está azul aí? Pouca coisa. Era comum naquela época que muitos fazendeiros utilizassem uma bolsa cheia de pedrinhas. Sim, quando eles contavam, por exemplo, as suas ovelhas que entravam no rebanho, eles colocavam dentro de um saco uma pedrinha equivalendo a uma ovelha. Né? Esse processo é um processo muito interessante, porque a humanidade, porque o ser humano, ele com o tempo ele começou a perceber que ele podia relacionar objetos a números e objetos a objetos. E veja que interessante, o matemático, naquela época, ele era um cara que andava com uma sacola cheia de pedrinhas para que ele pudesse contar as coisas e pudesse fazer operações utilizando essas pedrinhas. A palavra pedra vem do latim cálculos e nós usamos até hoje. Quando nós dizemos, estou fazendo aqui um cálculo, quer dizer, nós estamos manipulando pedrinhas. Isso foi incorporado na matemática porque remonta a essas raízes de uma maneira bastante extraordinária quando a matemática nasceu. E hoje, por exemplo, quando você diz assim, estou com um cálculo renal, você também pode dizer, estou com pedra no rim. Então a palavra pedra é do latim cálculos, que nós utilizamos essa frase, essa palavra até hoje. Mas veja bem, naquela época seria bastante complicado, porque olha, uma determinada cidade poderia estipular, o que nós acabamos de ver, que 2 moedas de prata comprariam essas quantidades de sacos de trigo, de galinhas e de ovelhas. Mas uma outra região poderia estipular assim, não, com apenas uma moeda de prata você consegue comprar isso. Ou então, você vai precisar de 30 moedas de prata para conseguir comprar a mesma coisa que uma determinada cidade. Você só precisaria de 2 moedas de prata. Então, com o tempo, algumas resoluções, algumas ideias de se relacionar com a matemática e a função daquilo que as pessoas tinham, os mercadores, os produtores, isso começou a ficar bastante difícil, porque não se tinha uma regra clara para se estabelecer essa troca. Foi então que, com o tempo, a matemática ela precisava se desenvolver, só que agora sob bases mais lógicas. Ela precisava ter uma linguagem universal. E não bastava dizer, isto é assim e pronto, acabou. Daí surgiu um cara chamado Euclides, que escreveu a obra Os Elementos. É claro que a matemática ela precisava ter regras claras. Porque alguém poderia dizer assim, inventei uma nova fórmula.
inventei uma nova relação matemática. Tá, mas com base em quê? O que você usou para fazer isso? Qual o processo lógico da construção lógica para se chegar nessa sua argumentação, nessa sua teoria, nesse seu teorema, nessa sua relação? Ou até mesmo se for uma conjectura, algo que você imaginou, poxa, eu acho que isso acontece dessa forma. Quais são as bases matemáticas que você utiliza para definir isso? Então, os gregos antigos, eles já começaram a discutir esse processo. Olha, em determinado lugar eles usam uma relação tal, em outro eles usam um teorema dessa forma. Então a gente precisa criar uma regra para que todos possam falar a mesma língua. E você não diga que, isso acontece porque sim, né? Então surgiu um cara chamado Euclides, e ele escreveu várias obras chamadas de Os Elementos, mais conhecido então como Os Elementos de Euclides. E nessas obras, que são várias, ele fala sobre geometria, ele fala sobre álgebra, geometria espacial, geometria plana. Nessas obras, Euclides ele cria uma série de sistemas para que qualquer pessoa que aprendesse esses sistemas pudessem desenvolver a matemática. Então, por exemplo, Euclides partiu de um princípio muito simples, de alguns objetos que nós chamamos de objetos primitivos. Isso é importante para que a gente comece a entender como a matemática ela é construída e não inventada do nada, né? Então, por exemplo, Euclides definiu um ponto. O que é um ponto? Um ponto. O ponto é isso. Isso é um ponto. Vou até colocar maior aqui. Isso é um ponto. O ponto é um objeto primitivo, que para Euclides ele não precisava de uma definição. Um ponto é um ponto. Porém, se eu pegar um outro ponto, eu consigo uni-los. Dessa união, eu formo a reta. Então, o que é a reta? Dados os dois pontos, o segmento que passa por esses dois pontos é uma reta. Ou a união de dois pontos é uma reta. Eu já consigo construir uma definição em cima daquilo que eu havia dito, de que era apenas um ponto. A partir daí, se eu crio um outro ponto e ligo novamente esses pontos por meio de retas, eu construo um plano. Então, a partir do momento, ponto, reta e plano, Euclides resolve criar toda uma geometria usando apenas estes três conceitos, usando apenas estes três objetos. O que é algo muito interessante, porque você pensa, nossa, mas isso é uma coisa muito simples, né? Como é que eu posso criar toda uma estrutura matemática utilizando dessa analogia entre esses três objetos primitivos? Então, Euclides, ele usa um processo muito simples de lógica matemática para relacionar esses objetos e, portanto, conseguir construir uma geometria bastante aceitável naquela época. Por exemplo, o que são retas paralelas? Euclides não aceitava que você simplesmente dissesse, são retas que nunca se encontram. Não, precisava-se de algo mais, precisava-se dizer algo para que você olhasse para isso e considerasse, nossa, isso realmente é uma verdade. Então, dadas duas retas, a reta R e a reta S, como que eu posso dizer que de fato essas retas elas nunca vão se encontrar, isso numa geometria plana, em que em nenhum momento elas vão se encontrar nem lá no infinito? Bom, eu digo que a reta R ela possui um ponto, e eu chamo este ponto de ponto P. Ora, se nenhum ponto desta reta R se encontra com um ponto da reta S, então essas retas são paralelas. E parece algo muito simples, mas é uma verdade, porque se em algum momento existisse um ponto da reta R ou da reta S, que por algum momento fizesse com que o ponto da reta R se encontrasse com S, ou um ponto de S se encontrasse com R, estas retas já não seriam paralelas. Então é um processo muito simples de se
pensar logicamente um objeto matemático. Retas concorrentes. Bom, Euclides pensou assim: havendo um ponto em que seja comum para S e para R, as retas são concorrentes. Então eu coloco aqui, ó, o meu ponto P. Veja que em algum momento essas retas se encontraram. Então eu digo, essas retas são concorrentes, bastando que apenas um ponto de R e de S seja um ponto comum entre elas. Veja que a construção matemática ela se dá utilizando apenas dois objetos nesse caso: as retas e um ponto. Retas perpendiculares. Bom, retas perpendiculares na verdade são retas concorrentes, porque você tem novamente aquele pontinho P que é comum entre elas, com uma simples diferença: essas retas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Isso são retas perpendiculares. Então toda uma matemática pode ser construída utilizando desses objetos primitivos. E o que é fantástico, porque uma vez estabelecido que essas regras elas vão acontecer, você não consegue derrubar esta prova, você não consegue derrubar essa demonstração, porque são demonstrações muito simples, onde você não consegue enxergar ali uma falha sequer. Esse sistema lógico, ele ocorre de forma bastante simples, mas também bastante direta e bastante claro. E você olha para isso e fala: poxa vida, a matemática pode ser construída, a matemática, esta geometria plana pode ser construída se utilizando de objetos bastante simples. Eu vou pular isso aqui. Vamos daqui direto. Bom, agora eu vou deixar um exercício aqui para vocês pensarem. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar resolver, tá? Mas no decorrer da aula, lá no finalzinho, eu vou trazer a resposta desse exercício. É importante que você já comece a perceber como a construção da matemática ela se dá olhando para algo bastante simples, como este caso aqui. Imagine um estacionamento de um aeroporto, onde se é cobrada a taxa de R$7 mais R$1,50 por cada hora que um automóvel fica estacionado. Então você entrou no estacionamento, você já vai ter que pagar R$7. Mas se você ficou uma hora a mais daquela hora que você entrou, então vai ser R$7 mais R$1,50. Se você ficar mais outra hora, R$7 mais R$1,50 mais R$1,50. Você é capaz de imaginar quanto que se pagaria caso você fique 5 horas nesse estacionamento? Ou se você ficar por 8 horas? Ou se você ficar por X horas, ou seja, horas desconhecidas? Será que é possível criar uma lei que estabeleça, em que eu consiga dizer para qualquer pessoa, não bastando a hora que ela fica nesse estacionamento, eu consiga dizer para ela: você vai pagar tanto? Você consegue pensar nisso? Então você pode pausar o vídeo aí e tentar resolver. Ou deixa o vídeo rolar e daqui a pouco eu vou trazer a resposta deste problema, tá bom? Enquanto isso, vamos pensar da seguinte forma: quando nós queremos designar numa operação matemática uma quantidade desconhecida, utilizamos uma letra qualquer. Você pode usar a letra do seu nome. Eu poderia usar a letra L, que é o meu nome, Leonardo. Você pode usar a letra do seu nome para designar algo desconhecido e que você, utilizando relações matemáticas, queira encontrar este número desconhecido. Mas a letra mais comum é a letra X, né? Você já deve ter ouvido aquela expressão: encontrar o X da questão, quando você precisa resolver um problema. Ah, fulano de tal tem um problema, então você tem que achar o X da questão, ou seja, você tem que achar um ponto que faça com que ele resolva este problema. A letra X, que neste caso nós chamaríamos também de incógnita, ela na verdade vem da palavra árabe shay, que quer dizer coisa. Os árabes e os hindus, eles foram os primeiros a desenvolver a álgebra.
E eles tinham como exemplo, como problemas, de forma muito simples, dividir heranças, dividir quantidades iguais, por exemplo, de uma fazenda que era deixada de herança. Então eles utilizaram da álgebra e desta parte desconhecida para desenvolver equações em que eles pudessem encontrar esta parte desconhecida, que nós chamamos de incógnita. Então vamos olhar um exemplo bastante simples. Como que nós podemos interpretar, utilizando o matematiquês, já que a matemática é uma linguagem, como que nós podemos interpretar a expressão Pedro, o irmão mais velho de Ana, tem o dobro da idade dela? Como que nós podemos desenvolver isso para saber a idade de Ana e a idade de Pedro? Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que Ana tenha 10 anos. Ana tem 10 anos. De forma bastante simples, nós podemos, você provavelmente de cabeça já resolveu isso. Se Pedro tem o dobro da idade de Ana, então a idade de Ana é X. Pedro tem o dobro da idade de Ana, então ele tem 2 vezes X, que é o dobro da sua idade. Se Ana tem 10 anos, nós podemos relacionar desta forma. Então, se Ana tem 10 anos, aliás, eu errei, pode voltar, errei a expressão. Eu posso voltar daqui mesmo? Dá para fazer corte? Então, se Pedro tem o dobro da idade de Ana e Ana tem 10 anos, Pedro só pode ter 20 anos. Agora, e se eu dissesse que Pedro tem 36 anos? Então, nesse caso, 2 vezes x é igual a 36. A idade de Pedro é dada em 2x, porque a idade de Ana é dada em x. Se eu disser que Pedro agora tem 36 anos, eu poderia construir essa equação desta forma: 2x igual a 36. E, fazendo uma simples relação, que número que multiplicado por 2 dá 36? O número 18. Então, Ana tem 18 anos. Então, a gente pode, de maneira bastante simples, claro, isso aqui é um caso bem simples, em que nós podemos utilizar essas relações matemáticas e formar uma pequena equação, como nós fizemos aqui. 2x igual a 36, porque 36 é a idade de Pedro, e Pedro tem o dobro da idade de Ana, que é x. Então, Ana tem 18 anos. Então, a equação, ela nada mais é que uma relação verdadeira de igualdades, como uma balança, em que eu coloco ou retiro objetos de um lado e do outro. Então, a melhor maneira de nós pensarmos numa equação é pensarmos numa balança, em que eu desejo equilibrar um lado com o outro. Obviamente, se eu estiver manipulando uma balança e um lado está descendo mais do que o outro, quer dizer que este lado está mais pesado. Ora, para que eu consiga deixá-lo equilibrado, eu vou ter que tirar uma parcela deste lado. Porém, corre o risco de, ao tirar esta parcela, este lado passe a pesar mais. Então, eu preciso tirar quantidades iguais dos dois lados. Uma equação, ela pode ser escrita de forma bastante simples. Por exemplo, se eu escrevo 3 mais 4 igual a 7, você vai falar isso: ah, professor, mas isso não é uma equação. Isso é uma soma muito simples. 3 mais 4 é igual a 7. Mas e se eu não soubesse este número? Eu gostaria de saber um número que, somado ao 3, dê o número 7. E este número, por acaso, é o 4.
Então toda a expressão matemática, ela na verdade, ela se apresenta na forma de uma equação, se simplesmente eu pegar e esconder um lado. 3 mais 4, esta soma só pode dar 7. Então 7 é o número que eu estou encontrando. Se eu disser 2x igual a 10, obviamente que o número que multiplicado por 2 dê o número 10 é o número 5, x igual a 5. Mas essa expressão poderia aparecer da forma 2 vezes 5 igual a 10. Note que ela continua sendo a equação, só que neste momento eu já tenho o valor de x que eu precisava. Colocando na equação, eu percebo que ela é verdadeira, uma relação verdadeira de igualdades. 2 vezes 5 igual a 10. Vejamos este exemplo. Nós vamos resolver juntos. Qual o valor de x para a qual a equação 2x mais 5 seja igual a x mais 7? Como assim? Bom, 2x mais 5 igual a x mais 7. Qual o valor que x precisa assumir para que esta relação seja verdadeira? Em outras palavras, qual que deve ser o valor de x para que esta balança fique equilibrada? Então nós temos aqui 2x mais 5 é igual a x mais 7. Como que nós podemos resolver esta equação? Ora, se nós pensarmos na analogia de uma balança, tudo aquilo que eu tirar de um lado eu vou precisar tirar do outro, certo? Senão eu não vou manter o equilíbrio da minha balança. Então nesse caso, eu vou escolher tirar o número x dos dois lados. E eu vou fazer isso subtraindo x dos dois lados. 2x menos x mais 5 é igual a x menos x mais 7. Se eu tenho 2x e tiro x, eu tenho x. Se eu tenho x coisas e tiro x coisas, eu tenho 0. Então isso aqui é 0 e isso é igual a 7. Bom, parece que nós estamos equilibrando a nossa equação, a nossa balança. Então agora eu vou tirar 5 de cada lado. Eu vou tirar o número 5 desse lado da minha equação e vou tirar também deste lado. Então eu vou ter, subtraindo 5 dos dois lados, olha, x mais 5 menos 5 costuma dar 0. Vou colocar aqui. E 7 menos 5 costuma dar 2. Certo? Eu não preciso colocar o termo 0 aqui. Então x é igual a 2. Eu fiz umas pequenas manipulações para encontrar que o valor de x é igual a 2. Mas será que este valor, ele realmente é verdadeiro? Será que ele resolve a minha equação? Bom, aí basta eu colocar o 2 no lugar do x lá em cima. Então, onde é x, eu vou colocar o número 2. Então, 2 vezes 2 mais 5 é igual a 2 mais 7. Ora, 2 vezes 2 é igual a 4. Dois mais 7 é igual a 9. 4 mais 5 é igual a 9. Então 9 é igual a 9. De fato, 9 é igual a 9. Então, eu consigo uma relação de igualdade que é uma relação verdadeira, manipulando os números, né? Manipulando esta incógnita, que é o x, o qual eu queria encontrar, que eu achei que é o número 2, de forma a que essa equação 2x mais 5 igual a x mais 7
seja verdadeira. Vejamos um outro exemplo. É claro que nem sempre a equação ela se apresenta de forma clara. Você vai ver a equação 2x mais 5 igual a x mais 7. Às vezes, esta equação ela pode se apresentar como uma frase escrita no português mesmo, em que você vai ter que discernir esta frase e transformá-la no matematiquês, e transformá-la numa sentença matemática. Então vejamos este exemplo aqui. O triplo de um número menos 2 é igual ao seu dobro mais 10. O triplo de um número menos 2 é igual ao seu dobro menos 10. Bom, eu não sei que número é esse. Então, se eu não sei o número, eu vou representá-lo com a letra x. Só que ele diz o seguinte: o triplo de x, o triplo de um número. Então, eu vou multiplicar x por 3. Ok? Se é o triplo. E ele diz o seguinte: o triplo de um número menos 2. Então, eu estou tirando 2, estou subtraindo 2 desses 3x. Menos 2. Percebe que eu estou construindo a minha equação. É igual, ou poderia estar escrito equivale. A palavra equivale é a mesma coisa que dizer é igual. É igual, então eu vou colocar um sinalzinho de igual, ao seu dobro. Ao dobro de quem? Ao dobro do número. Eu vou representá-lo como sendo 2x. É igual ao seu dobro mais o número 10. Então eu vou adicionar aqui o meu número 10. E a pergunta que fica: que número é esse? Então eu vou trazer aqui novamente a equação para que a gente resolva. 3x menos 2 é igual a 2x mais 10. Se você acha que esse tipo de equação é bastante simples, você pode adiantar um pouco o seu vídeo aí, mas eu vou resolver passo a passo. Depois nós vamos perceber que uma coisa ocorre nesse processo de resolução, em que nós tiramos de um lado, e aquilo que nós tiramos de um lado, nós também tiramos de um outro. Tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu escolho tirar este 2 daqui. Só que se eu tiro ele daqui, eu tenho que tirá-lo deste lado também. 3x menos 2x. Olha o 2x aqui que eu estou tirando. Menos 2 igual a 2x menos 2x. Vou tirar ele dos dois lados. Mais 10. Eu tenho 3 vezes uma coisa e tiro 2 vezes ela, eu fico com a própria coisa. Ou xai, ou x, que eu quero encontrar. X menos 2 é igual. Coisas iguais sendo subtraídas, responda a 0. 2x menos 2x igual a 0. Agora eu vou tirar, eu vou somar 2 de cada lado, porque eu quero sumir com esse número daqui. E para que eu zere, que eu tire esse menos 2 daqui, eu preciso somar mais 2, porque menos 2 mais 2 vai dar 0. X menos 2 mais 2 é igual a 10. Só que se eu somo 2 desse lado, aí você está perguntando: mas eu não tinha só que tirar? Não, às vezes você precisa colocar alguma coisa na balança para que ela se equilibre. Então eu estou colocando mais 2 aqui. E se eu coloco aqui, eu coloco aqui. Ok? X menos 2 mais 2 dá 0. E 10 mais 2 dá 12. Então, o número que eu queria encontrar é o número 12. O número 12, por um acaso, o triplo dele, menos 2, é exatamente o seu dobro mais 10. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Encontrei aqui o número 12, certo? Então vamos substituir na nossa equação e tirar a prova real. O interessante de você tirar esta prova, você mesmo, é que você, ao resolver um exercício aí na sua casa, você não precisa depender do professor
dizer a resposta desse exercício para ver se você está certo. Uma vez que você encontrou o valor da sua incógnita, o valor do x, basta você substituir na equação inicial. Se a equação se igualar em ambos os lados, como o nome já diz, é uma equação, é uma igualdade, você está certo de que você acertou o valor de x. Então, 3 vezes 12 menos 2, no lugar do x eu coloco 12. 2 vezes 12 mais 10. 3 vezes 12 dá 36, menos 2. 2 vezes 12 dá 24, mais 10. 36 menos 2 dá 34. E 24 mais 10 dá 34. Então, uma relação de igualdade que é verdadeira. Portanto, uma equação, o qual a incógnita que eu gostaria, eu queria encontrar, eu consegui encontrar, que neste caso é o número 2. Vamos aprender um pouco sobre os axiomas da adição e da multiplicação em operações matemáticas. Você vai perceber que praticamente todas as operações que você realiza com a matemática resume-se nesses axiomas que nós vamos ver. Mas o que é um axioma? Né? Que palavra esquisita é essa? Bom, um axioma, axiomas são verdades inquestionáveis. Sabe aquela ideia do ponto no começo da aula? Então, o ponto é um ponto, e isso é inquestionável, ok? Então, um ponto é um axioma. São verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria. É o que nós estávamos falando naquela hora. Euclides utilizou-se apenas do ponto, da reta e de um plano para construir toda uma teoria em cima da geometria plana que nós vamos aprender aqui nessas aulas. É utilizado na construção de uma teoria para uma argumentação, porque a ideia é que a sua argumentação seja válida matematicamente. A palavra axioma deriva da palavra grega axios, cujo significado é digno ou válido. Então vamos entender quais são os axiomas da adição. Olha só, A e B são números quaisquer, tá? Eu coloquei aqui como A e B, porque pode ser qualquer número. Então é interessante que nós aprendamos com uma letra, porque se funciona para qualquer número, se funciona dessa forma, utilizando essas letras, vai funcionar para qualquer número que nós utilizamos. Então, o nosso primeiro axioma, a nossa primeira lei, é que A mais B é igual a B mais A. Isso significa que se eu pegar e somar 3 mais 5, é a mesma coisa que somar 5 mais 3. Dos dois jeitos, nós temos que essa soma é igual a outra, ok? E é muito importante que você anote isso e carregue isso com você. Porque em determinadas construções, nós daqui a pouquinho vamos ver um exercício que vai exigir bastante, não só desses axiomas, mas também de algumas propriedades que nós podemos criar simplesmente olhando para esses axiomas. E você vai conseguir resolver apenas olhando para eles. Ora, se eu tenho uma soma A mais B e depois somo um determinado número C, é a mesma coisa que eu somar o B com o C e depois somar o A. Esta propriedade é chamada de propriedade distributiva. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 mais 5, vou fazer esta soma e depois vou somar com 2. Olha, 3 mais 5 é 8. 8 mais 2 é 10. Isso é a mesma coisa que eu fizer 3 mais 5 mais 2. Vou somar 5 mais 2. Eu vou obter 7. E agora vou somar com 3. E vou obter 10. Vou aqui. Pode? Pode. Bom, no exercício 8, na página 25, nós vamos encontrar isso, em que você tem que fazer esta soma e o produto. Eu vou fazer com você, mas depois pense em outros números, você pode você mesmo
construir aí na sua casa, discutir com seus amigos e tal, outras formas de se apresentar em que esta propriedade vai ser utilizada quando nós formos executar estas expressões mais complexas, ok? Então, ele pede lá para nós encontrarmos, primeiro, a soma. Então, nós temos 5 mais raiz de menos 15 mais 5 menos a raiz de menos 15. Está gravando? Está assim a luzinha. A gente a lanterna você. Ah, tá. Tudo bem. 5 menos a raiz de menos 15. Como é que a gente resolve isso? Bom, isso é uma soma. É bem tranquilo. Inclusive, nós podemos até nos livrar desses parênteses aqui, porque parece que eles dão uma cara mais complicada ao nosso problema. Então, a gente pode simplesmente escrever 5 mais menos 15 mais 5 menos 15. Ok? Note que eu não consigo operar com este menos 15 dentro da raiz quadrada com este 5. Ok? Então, eu vou agrupar os termos semelhantes. Eu vou agrupar este 5 com este 5. Então, eu terei 5 mais 5. Ok? E vou agrupar estes valores que estão na raiz quadrada. Mais raiz de menos 15 menos a raiz de menos 15. Ok? Esta soma, uma simples soma, 5 mais 5 dá 10. E raiz de menos 15 menos raiz de menos 15, como são valores iguais, eles zero. Tá? Então nós temos que a nossa primeira soma dá aqui o número 10. Ok? Vamos agora ao produto, ou seja, a multiplicação desses dois termos. Então nós temos 5 mais menos 15, que multiplica 5 mais 5 menos 15. Ok? Nós temos essa multiplicação. Vou fazer a distributiva, como nós vimos no exemplo anterior. 5 vezes 5, 25. Ok? 5 vezes a raiz de menos 15 vai dar menos 5 vezes a raiz de menos 15. Ok? Mais raiz de menos 15 vezes 5, 5 vezes raiz de menos 15. Ok? Raiz de menos 15 vezes menos a raiz de menos 15 menos a raiz de menos 15 ao quadrado. Ok? Então nós temos que simplesmente aqui o 25, certo? Menos 5 vezes menos raiz de 15, de menos 15, mais 5 vezes a raiz de menos 15, isso vai zerar. Raiz de menos 15 elevado ao quadrado, apenas menos 15. Ok? Nossa regrinha da multiplicação dos sinais, menos com menos, dá mais. 25 menos menos 15 é a mesma coisa que 25 mais 15. Isso aqui. Ok? Então, esta é a resolução do exercício 8 da página 25, que você pode ver aí. Você pode olhar também no finalzinho do capítulo, lá tem o gabarito, tem a resolução, como é feita, e você vai ver que está dessa forma aqui. É bastante interessante,
Porque nós vamos utilizar muito dessas propriedades para resolvermos o conteúdo quando ele ficar mais complexo. Então é importante que você tenha bastante claro que essas propriedades elas podem acontecer, que essas propriedades elas são propriedades verdadeiras. Por exemplo, se você não sabe que menos 1, o 1 ele está implícito aqui, certo? Se você não sabe que menos 1 vezes menos 15 é mais 15, certo? Menos 1 que multiplica menos 15 é mais 15, a sua conta aqui ela teria dado 10, ok? Mas o correto é que ela dê 40. Então é importante saber dessas propriedades, que são pequenos detalhes, mas que vai nos ajudar bastante a resolver problemas mais complicados que nós vamos nos deparar. Vocês lembram no comecinho da aula que eu trouxe um problema para você pensar e que envolvia já ter um certo conhecimento, um domínio da linguagem matemática para que nós possamos construir uma lei de formação. Note também que quando eu falei sobre o x, que nós precisamos usá-lo para tentar encontrá-lo, nós utilizamos como uma incógnita. Veja que aqui ele vai funcionar de forma diferente. Ele vai funcionar como uma variável. E como o nome já diz, variável é algo que varia, é algo que pode mudar de valor conforme eu digo. Então vamos lá, vamos voltar ao nosso probleminha lá. O estacionamento de um aeroporto cobra uma taxa de R$ 7, mais R$ 1,50 por cada hora que você ficar com o seu carro estacionado lá. Quanto se pagaria para estacionar um carro por 5 horas? Bom, você talvez deve ter pensado da seguinte forma: bom, eu vou entrar, vou gastar R$ 7, certo? Aí eu vou ficar 1 hora, então eu vou gastar R$ 1,50. Eu vou ficar mais 1 hora, vou gastar R$ 1,50. Mais 1 hora, vou gastar R$ 1,50. E mais uma, R$ 1,50. E mais uma, R$ 1,50. Ufa, deu as 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, evidentemente que eu não preciso ficar fazendo essa soma toda. Porque o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que escrever isso 8 vezes. E quando for x? Como é que eu vou escrever isso se eu nem sei o valor do meu x? Então, um jeito muito simples de nós construirmos esta relação, nós fazemos da seguinte forma: eu vou pegar o número 7 e vou manter, porque ele é fixo. Entrei no estacionamento e tenho que pagar R$ 7, ok? Ele é fixo. E vou somar com o 1,50 vezes 5, que foram as vezes que eles apareceram aqui, 5 vezes, ok? Então eu vou ter 7 mais 7,50. Então eu vou pagar, se eu ficar 5 horas nesse estacionamento, R$ 14,50. A mesma coisa acontece, a mesma ideia eu posso construir para a alternativa B. Só que agora, ao invés de 5, eu vou colocar 8. Ok? Isso vai dar 7 mais 8 vezes 5 vai dar 40. 8 vezes 1, 8, 4, 12. Mais R$ 12. E eu vou ter pago, então, 12 mais 7, R$ 19, se eu ficar das 8 horas. Bom, e de forma simples, nós podemos construir a ideia se forem x horas. 7 mais 1,50 vezes x. Note que esse x não é uma incógnita,
o qual eu quero encontrar, porque ele assume valores variados. Veja que aqui eu usei o 5, aqui eu usei o 8. Então isso aqui é chamado de função, que nós vamos aprender nas próximas aulas. Mas eu poderia dizer que isso é igual a f de x, em que x é um valor que pode assumir qualquer valor aqui. Então, aqui eu vou saber se um carro ficou lá por 24 horas, ou seja, durante o dia inteiro, quanto que eu vou pagar. Se ele ficou por 48 horas, se ele ficou por um mês, basta multiplicar 30 ou 31, dependendo do mês, pela quantidade de horas que tem num dia, que são 24, e colocar o valor ali. Eu vou saber quanto que um carro vai pagar caso ele fique um mês nesse estacionamento. Isso é chamado de função. E esta é a lei que rege esta função, chamada de lei de formação. Você vai precisar desta ideia de função para você resolver aí na sua casa o exercício da página 14, ok? Só que nesse exercício, uma dica para você resolver, aqui no caso, ele não está falando de um estacionamento, mas está falando de um táxi, que a ideia é a mesma. Você entra no táxi e já tem lá o valor da bandeira, que é R$ 3,50. E a cada quilômetro que esse táxi rodar, vai ser adicionado a esses R$ 3,50 o valor de R$ 1,20, que é a nossa mesma ideia. Então, se você quer saber quanto que você vai pagar, se você rodar 10 km, se você rodar 20 km, se você rodar 100 km, você vai saber construindo uma lei de formação. E você vai pensar aí como é que você constrói essa lei de formação da mesma maneira que nós construímos aqui. É bastante simples. E você logo vai conseguir sacar o que você tem que fazer para construir esta lei de formação. Ok? Nós vamos agora assistir um videozinho que está aí no YouTube, você encontra com bastante facilidade, né? Mas nós vamos trazer aqui para você, que é o Pato Donald no país da matemática. É uma viagem que o Pato Donald faz para conhecer as origens da matemática e como a matemática ela pode ser aplicada em diversos campos do saber humano. Na música, quando você está jogando xadrez, você sabia que você está fazendo matemática? Quando você está jogando uma sinuca ou um jogo de bilhar, quando você está construindo algo, você está usando a matemática. E nós vamos conferir nesse vídeo, que é bastante interessante aqui na nossa aula, tá bem? Vamos colocá-lo aqui. No país da matemática. Dublagem SC São Paulo. Olha, espécie de amador é essa aqui.
raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Olá! Olá, Donald. Sou eu! Onde estou? No país da matemática. País da matemática. Nunca ouvi falar nele. É uma terra cheia de aventuras. É você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Eu sou para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras? O pai da matemática e da música. Matemática e música? Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Vamos ao ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje.
Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Há velho figuras desse tipo! Donald. Há experimental! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados.
encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, suspeito, a matemática é muito mais específico. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Jogos, oba! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Rodas, Não, xadrez. xadrez, Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Alice deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. eu sou peão, sou pato Donald. Ela diz que eu pato Donald? Ultrajante. Ou pode ser Alice? Alice, Não, é um peão perdido. Peão perdido? já ganhaste peão! Eu sou espírito, sou Depressa, coma um. Ufa, essa foi bem pouco. Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Checkmate. E o jogo acabou. Isso é muito interessante. Olha, Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. opa! E sem a matemática não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. Passa mal? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com 2 quadrados perfeitos e usa 3 esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Opa! Essa é pra mim. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? Claro, a bola preta tem que bater nas outras duas. Sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de 3 tabelas usa a cabeça. 3 tabelas. É. A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas
precisa bater em pelo menos 3 tabelas antes de bater na última bola. Uma, 2, 3. Uma, 2, 3. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Foi uma até que sorte! Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos. Eu bateu as 3, 4, 5, 6, 7. Ah, foi certo! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Ele errou! 1, 2, 3. Isso tem que ser matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito difícil, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir. Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural 2. Posição da branca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito bom, deixa eu fazer. Agora eu vou pensar. Se eu bater a 1, a minha se eu bater a 1, 4 e meio menos 3, que é melhor, 15 meio mais 4, dividido por 2, 6, 4, 3 e meio, 6, que eu vou bater a 1. Não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? 1,5. Ei, sossega! Opa! Obedeça! Eu bati na minha, 15 mil mais 4, 7 mil, 4 mil, 6 mil, 604, 402. Você está complicando as coisas, Donald. Essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E o campo deste jogo está dentro da cabeça. Oh, veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas, bagunça,
conceitos falsos, superstições, confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma... Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos ópticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações. Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Olhe, e nós temos uma... roda. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.
bastante clara, de um jeito bem interessante, de um jeito bem divertido. O Pato Donald, ele realmente é um personagem bastante divertido, e cada coisa que acontece com ele vai descobrindo a relação da matemática com as coisas da vida, com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós temos, com as coisas que nós criamos, como tudo realmente a matemática ela está inserida. É o nosso modo de viver, né? O tempo todo, como nós falamos desde o começo da aula, se você acorda atrasado, quando você olha para o relógio, quando acaba o horário de verão, você tem que atrasar uma hora, como é que você faz isso? Né? Ou quando começa o horário de verão, você adianta então uma hora, então é bastante interessante. E tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas aqui. Espero que você tenha gostado. E matemática é isso, você precisa fazer os exercícios. Nós deixamos aqui então o exercício da página 2 do seu livro, que é bastante fácil de resolver, tá? Você vai precisar daquela relação que nós vimos naquele exemplo do estacionamento, ok? E nós deixamos também para que você resolva o exercício da página 33, exercício número 11, e nós na próxima aula vamos trazer a resposta desses dois exercícios, ok? Conversem entre si, se tiverem dúvidas, pesquisem também na internet, vai lá no Google, escreve lá, é bastante tranquilo, não se prenda a esse conteúdo que nós estamos vendo só que não. Você pode buscar ainda mais, você pode evoluir o seu aprendizado realizando essas buscas aí na internet ou olhando a sua apostila que você vai ter sobre os assuntos matemáticos, os assuntos da matemática. Mas uma coisinha que eu queria lembrar com você é que você deve ter percebido que nós não abordamos a questão das relações trigonométricas que está na página 18, falando sobre seno, cosseno e tangente. Eu peço para que você segure um pouquinho mais este conteúdo, que nós vamos ver lá na frente, quando nós tivermos conhecimento um pouco mais sobre algumas propriedades geométricas e também sobre o teorema de Pitágoras, que nós falamos aqui nesta aula, mas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Outra coisa também é sobre a utilização do transferidor, do esquadro, da régua, para que nós possamos calcular ângulos, tá? Isso nós não vimos na aula de hoje, e você vai estranhar porque logo no primeiro capítulo tem aí. Mas isso é para dar uma ideia geral de como a matemática ela está em diversos campos do saber humano. Mas nós vimos isso um pouquinho no desenho aí do Pato Donald no País da Matemática, e vimos um pouquinho na aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos. Até mais.